Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou Ana Paula Fonteboa e hoje nós vamos fazer uma entrevista com muita alegria com a Cláudia Rodrigues. A Cláudia é paisagista, ela é especialista em birdscaping, é fundadora da Caburé e cofundadora da EcoAves, que é uma ONG que trabalha com ecologia e observação de aves. E também ela é observadora de aves e uma exímia fotógrafa. Eu fico encantada com o trabalho dela. Então hoje, com muita alegria, a gente está recebendo a Cláudia aqui. Seja bem-vinda, Cláudia. A gente está super feliz de te receber. O prazer é meu de estar aqui participando dessa entrevista. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre birdscaping e birdwatching, e que é uma coisa super interessante e vale a pena. Acho que vale a pena aprender um pouco sobre isso. Cláudia, vamos começar te perguntando como é que começou esse seu fascínio pelos pássaros? Olha, tudo começou aos 8 anos de idade. Meu tio era criador de aves e eu ficava horas observando ele cuidar das aves, aquele trabalho, aquele cuidado, e eu ficava fascinada com as cores e com os sons. Após adulta, eu fui morar nos Estados Unidos e lá eu estava passeando numa marina. Eu ouvi um senhor chamando Alfonso, Alfonso, e aí eu fui atrás para ver o que era, né? E Alfonso nada mais era que um pelicano, e ele julgava ali os peixes, e daí despertou algo em mim, e eu comecei a buscar em livros, a frequentar parques, a frequentar praças, e para mim cada descoberta era uma alegria imensa. E daí veio esse fascínio pelas aves. Pois é, nós somos leigos, né? Então a gente está aprendendo muito sobre isso é uma coisa nova para a gente. A gente queria saber qual que é a diferença entre birdscaping e birdwatching. Ok. Birdscaping é um paisagismo voltado para a atração da ave e fauna. Para se desenvolver um projeto de birdscaping, você precisa pensar como uma ave. E a ave, ela quando vai a um local, ela vai em busca de 4 elementos, que são alimento, abrigo, água e local de nidificação. O birdscaping é uma forma de retribuir, apesar da pequena escala, aquilo que foi perdido, que é o habitat natural das aves. Uhum. E o birdwatching? Birdwatching é a observação de aves. O que é a observação de aves? É você observá-las na natureza, em seu habitat natural, sem interferir em seu ambiente. É uma prática prazerosa, saudável e que leva à contemplação. Hoje é muito comum entre as pessoas, então não há necessidade da pessoa ser ornitóloga, bióloga, ecóloga. Esse é aberto a qualquer pessoa e de diversas profissões. Quer dizer, que goste das aves em desse si. exercício de observação. Sim. Então, no caso do birdscape, então, seria assim, você criar um ambiente que atraia pássaros, um paisagismo, sim, trabalhando cores. O que você faz? A característica principal do birdscape é você plantar plantas nativas que as aves naturalmente já frequentam. Uhum. E aí você também trabalha com... Aí já entra o paisagismo convencional, né? Uhum. Aí você entra com as cores, né? Você entra com o ambiente. O que você tem que levar em conta são aqueles 4 elementos que ela busca, né? Uhum. Tentar plantar espécies que elas vão se alimentar, porque você tem aves nectarívoras, insetívoras, granívoras, né? Então você tem que pensar, sempre que for fazer o birdscape, pensar na ave
o que ela está em busca. São aqueles 4 elementos e tentar colocar isso no seu projeto, né? E você acha que está vendo uma valorização maior em relação dos seus clientes, assim, em relação a essa preocupação de atrair esse tipo de fauna para os seus jardins? Sim, tem muitos clientes que me procuram que tem um espaço e às vezes é um espaço ocioso e ele não quer um paisagismo, não vou dizer comum, convencional. Eles querem algo que atrai. Então, tenho feito muito projeto de birdscaping, aliada à observação de aves, né? Porque os dois têm que andar junto. E às vezes eu que costumo falar para o cliente, olha, por que você não faz isso? Por que você gosta de aves, você gosta da fauna? E aí eles dão esse respaldo, aí eu crio um ambiente, né? Um espaço para que esteja chegando às aves. E quais são as outras vantagens, quer dizer, de se ter um jardim que seja interessante para as aves? O birdscape, os benefícios dele é o aumento de número de espécies a visitar o seu jardim, é contribuir para um ambiente saudável, bonito e natural. É um passatempo tranquilo, né? Diminui o estresse e leva a pessoa à contemplação. Também tem um controle, né, da população de espécies. Além disso, desperta na pessoa o gostar de fotografia. E que muita gente começou a fotografar foi através disso. Ela observando no seu quintal, ela fez lá o projeto de birdscape e vai ver diversas espécies que vão chegar. Que ela quer registrar, ela quer aquele flagrante. Sim, ela quer mostrar, aí leva a pessoa a desenvolver a arte da fotografia. E eu acho que interfere em tudo, né, Cláudia? Inclusive, sim, no bem-estar, na saúde mental das pessoas, né? Você tem um ambiente assim. Tem relatos de pessoas que curaram depressão só com a observação de aves, né? E às vezes eu sou procurada para fazer jardins pequenos, né? Porque o ideal é você fazer o mais natural possível, né? A gente aconselha também a colocar comedouros. Só que assim, eu indico colocar sempre no inverno, que é o período de escassez de alimento, né? A ave não tem frutos, não tem insetos, então esse é o momento ideal para você colocar os comedouros ou as biqueiras, né? Para beija-flor e tal. Cláudia, gardentopia é um termo que está sendo usado agora entre os paisagistas. Como que você vê essa evolução dentro do meio, assim? Gardentopia é um termo novo, mas o conceito é antigo. Na verdade, tem sido divulgado agora através do livro que a Jen Johnson, uma americana, ela lançou um livro com os princípios básicos, ela dando dicas, né, de como plantar, porque não necessariamente no livro dela você tem que ser um paisagista, você tem que ser um profissional. E ali ela dá dicas, né? Então, é um termo novo, mas o conceito é antigo. É uma tendência, a gardentopia é uma tendência. E a adequação de todos os paisagistas é de fundamental importância, porque ela vai começar a ser vista, as pessoas vão tomar conhecimento de que existe essa forma de trabalho, que existe esse conceito de co-criar com a natureza, produzindo com isso conjuntamente arquitetura e natureza. Quer dizer, uma coisa colaborativa, sim, né? Na verdade, sustentável. Sustentável. É uma forma de pensar, sim, né? Diferente. Hoje você vê as pessoas, você tem jardim comestível, você tem jardim sensorial, né? Então, a tendência é o quê? Quando eu falei co-criar com a natureza, é você tentar trazer a natureza para aquele espaço que você tem, né? Você, por exemplo, quando você entra numa mata,
né? Você observa ali tudo que está à sua volta. Você tem árvores pequenas, árvores grandes. Você tem no chão, né, que você está caminhando, folhas em decomposição. Você tem líquens. Você tem fungos. Então, acho que a tendência agora é tentar recriar isso num espaço pequeno. Quer dizer, de maneira mais natural possível. Mais natural possível. É você tentar trazer para perto de você a natureza. Né? Agora, Cláudia, me conta como é que acontecem as expedições fotográficas. Como é que, assim, vocês precisam de que tipo de equipamentos, de vestimentas, né? Como é que isso acontece, assim, na prática? Olha, as saídas para observação ou saídas fotográficas, elas acontecem a partir de um pequeno grupo que a gente conversa e estipula. Hoje a gente vai visitar o parque lá do Itatiaia. Então a gente faz uma programação de dias, né? E quem está querendo iniciar nessa prática de observação, os materiais que a gente geralmente usa, que é principal, que você não pode faltar, é um bom binóculo. Né? Você tem que ter uma caderneta de campo. Isso para quem fica só na observação e na anotação. E tem aqueles observadores que gostam da fotografia. E até uma forma de você registrar, mostrar aquilo que você está vendo. Né? Antigamente, essa prática não era muito procurada da fotografia, era só a cadernetinha, né? Você tinha que desenhar, você viu uma ave, você tinha que desenhar aquela ave, colocando as cores, forma de bico, forma de pés e tal. E a fotografia veio aliar isso. Então, você precisa ter um bom binóculo. A caderneta de campo é importante, e uma máquina, não precisa ser uma máquina profissional. Hoje existem no mercado a Super Zoom, são câmeras que atendem muito bem, né? E a vestimenta é aquela, assim, o mais discreta possível, né? Que você tem que usar. E combinar aí com o pessoal e sair. A caderneta de campo, hoje está sendo obsoleta, porque hoje você tem aplicativos, né? A gente já anda com o celular. Hoje a gente tem a plataforma que foi criada aqui em Minas, que é a Taxios, onde você coloca os nomes das espécies, nome popular, nome científico, família, né? E temos também a WeBird, que é da Cornell Lab americana, e o eBird está no mundo inteiro. Né? Então aí você tem essa opção, ou você trabalha com Taxios, ou você trabalha com eBird. E tem também hoje, que ajuda muito aos observadores, que também foi criado no Brasil, é o maior portal de aves do mundo, vamos dizer assim, que é o WikiAves. Ali o observador, ele faz a sua saída de campo, ele coloca a foto, ele coloca a localização, né? O equipamento que ele usou, e qualquer pessoa que queira começar com a observação, ela vai no WikiAves, ela vai saber, olha, eu quero a espécie, ver essa espécie. Então ela vai ter ali um banco de dados da espécie que ela quer observar e o local. E onde? Agora, você falou que existe um papel de cada um, ou todo mundo pode fazer aquilo numa saída? Todos podem fotografar, todos podem fazer suas anotações? Todo mundo. É importante até porque um tem uma visão, o outro tem outra, e ali depois a gente senta. Faz uma compilação. E aquele que, por exemplo, não, eu acho que eu vi foi esse bicho. E o que vai te determinar é o conhecimento que a pessoa tem, né? E a foto que ali comprova, não, realmente foi essa espécie que eu vi. Né? E você sai muito cedo, assim, para as expedições? Como é que elas acontecem, assim? Sim, a gente, vamos supor, fomos para o Itatiaia. 5 horas da manhã você tem que acordar, tomar o seu café, para que você possa estar no mato, na mata, antes
de clarear. De amanhecer. Porque é nesse horário que as aves começam a movimentar. Elas estão mais ativas nesse horário. Então, assim, acordar bem cedo. E vocês passam o dia nessas expedições? Vocês terminam? Não, a gente faz o seguinte, sai bem cedo, né? Você toma um café, sai cedo, por volta do almoço você volta, almoça, você dá um tempinho, lá para as 4 horas você volta, que aí as aves voltam na atividade, porque elas precisam alimentar e armazenar para o dia seguinte. Ô Cláudia, há algum código de ética, assim, de comportamento entre os Birdwatchers, para não atrapalhar a dinâmica natural das aves? Sim, tem um código de ética e que todos devem seguir esse código de ética. Eu talvez não vou conseguir falar todos, mas um é evitar estressar as aves, né? Esse é um fator básico que todo mundo tem que levar isso consigo, né? Usar roupas que harmonizam com o ambiente, ou seja, roupas discretas. É comum muita gente usar o camuflado, né? Então, você procurar esses tons, camuflado, tons de verde, cinza, né? Marrom, até azul, né? Um azul marinho. Mover-se lentamente e, se possível, em zigue-zague, mantendo uma certa distância da espécie, né? Principalmente na área de reprodução, que tem um ninho, você tem que manter distância. Outra moderação que é muito usado, que é o playback. Então você tem que usar com moderação o playback, porque você estressa, se você usar insistentemente, você estressa a ave e pode levar a óbito, né? A espécie, né? Manter-se, outro código de ética, é manter-se nas estradas e nas trilhas já existentes. Sim. Nunca sair daquela trilha que já está traçada, né? Mas nesse caso, por quê? Porque você corre o risco de perder uma proteção própria. E você, por pessoa. exemplo, você vai entrar numa área, você pode estar pisando em plantas que são importantes, que se só tem naquele ali ecossistema. Naquele ecossistema. Então, por isso que você tem que manter sempre a mesma trilha. Nunca sair fora, até mesmo para se perder, né? Ou até mesmo por animais peçonhentos, né? Que ficam camuflados. Então, assim, se você vai passarinhar, tá com um guia, ele já tem um caminho traçado, ele já tem uma trilha, né? Eu fiquei curiosa em relação ao zigue-zague. Por que o zigue-zague? Porque o zigue-zague é que, por exemplo, você está vendo, a ave ela está te observando. Se você dá um passinho para o lado, espera um pouquinho, ela vai estar fixada para o lado que você foi. Quando ela distrai, você dá outro zigue-zague para cá. Assim você consegue fazer com que não assuste a ave e consegue chegar num ponto em que você consegue fotografar. Então, a importância do zigue-zague é isso. Que interessante. Olha, é muito legal. E também código de ética é você dar preferência para sair em grupos. Nunca evitar sair sozinho. Quando não há como você evitar, você quer ir sozinho, você avisar o seu destino e a sua localização. Porque você pode se perder, né? E o habitual é sair em grupo. É o que a gente faz, é raro sair sozinho. Mesmo porque você se perder hoje com essa violência que está aí, né? Então, é recomendável andar em grupo. Né? E sempre que sair, tem em mãos os telefones de urgência.
né? Caso aconteça alguma coisa. Quer dizer, corpo de bombeiros, sim, polícia e tal. E de sempre, às vezes, algum parceiro de que não, né? E avisar, né? Alguém que já sabe, você ligar. Então, assim, esse é o código de ética, alguns passos, né? Vocês costumam levar, assim, equipamentos de segurança, assim, que eu falo, de primeiros socorros? Ah, não, sim, a gente anda com um kit que a gente chama kit de sobrevivência, né? Então, ali você tem remédio, essa coisa que você falou dos primeiros socorros, algumas ferramentas de caso você precisar cortar um galho, você precisar ficar emaranhado em alguma coisa. Então, assim, realmente a gente tem esse kit de sobrevivência e é importante. Existem cursos, assim, existem cursos que preparam as pessoas para essa prática? Sim, tem um mini curso. A Ecoaves tem esse trabalho, né? Depois eu queria que você contasse pra gente sobre a Ecoaves, sim, né? Eu falo. É uma ONG, sim. A Ecoaves tem esse trabalho. Nós temos colegas, que é a Juliana Oliveira. Ela é ecóloga, bióloga e é guia. Ela é guia de birdwatch. E ela ministra cursos, né? Por exemplo, igual agora a gente vai ministrar, eu ajudo muito, né? Eu falo mais a parte dos equipamentos, de vestimentas. Alguns proprietários que querem birdwatch e querem ali na região dar um curso, né? Então existe o curso, sim, para quem quer começar na observação de aves. Olha que interessante. Eu queria te perguntar uma coisa. Vocês, além do playback que vocês usam, existem outras ferramentas que vocês costumam usar para poder atrair aves? Não, a única coisa que a gente usa que é a zoofonia, que é o playback. E aquilo que eu tinha falado no código de ética é usar com moderação, né? Porque estressa, mas a ferramenta mais usada é o playback, né? Que você coloca o som da ave e ela vem achando que é um intruso, um invasor ali do território dela. Assim faz com que ela apareça. Então, assim, o recurso usado é o playback. Tem pessoas que sabem imitar, assoviar. Isso aí eu acho que eu acho demais quem faz isso, acho interessante, mas isso é raro, são poucas pessoas. E aí conseguem atrair essas aves sem... Entendi. Eu particularmente não gosto muito do playback. Eu gosto, assim, eu tô andando, eu vi que a ave voltou, né, passou, eu fico ali esperando, ver se ela chega e tal. Para mim é mais surpreendente. Mas o playback, sem dúvida, ajuda muito. Outra coisa que a gente costuma fazer em campo é gravar. Por exemplo, a ave cantou, vocalizou, você grava o som dela e você repete o som. Seria como tipo um playback. Você repete o som, ela vem. Né? Mas assim, sempre com moderação. E vocês têm equipamentos próprios ou grava com o celular mesmo? Não, existem os gravadores que têm um alcance maior. Né? Sim. Porque por celular você não consegue ouvir, ele não tem a capacidade, né, de poder captar o som. Tem gente que tem até um microfone próprio, que pluga. Eu tenho um gravadorzinho, meu é simples, mas eu comprei um microfone externo, que consegue, não é aquele gravador profissional, com aquela parabólica, aquela coisa. Cláudio, agora em relação ao birdwatching noturno, me conta um pouco sobre isso, como é que funciona? O birdwatch noturno é como o birdwatch diurno, né? Quando você sai. Acontece que você vai observar as aves de hábitos noturnos, que são os corujos, os bacuraus, né? E a única diferença é que você vai ter que usar a lanterna, né? Na hora de você fotografar, às vezes você vai usar o flash, então é por isso que é importante você ter também moderação no uso do flash, né? E o processo é o mesmo do dia. A única coisa que você corre mais risco, né? Porque à noite tudo fica mais difícil. E as aves em geral, elas têm uma característica diferente
das aves diurnas, assim, de hábitos diurnos? Não, assim, o comportamento, eu diria que é praticamente o mesmo, né? Elas têm, assim, o hábito de alimentar, caçar à noite, principalmente as corujas, né? Tem corujas também que são diurno, inclusive a caburé, que é até o nome da minha empresa, a caburé, ela tem hábitos diurnos. Você tem a buraqueira, que também são hábitos diurnos, mas também tem noturno, né? Mas a maioria das corujas, hábitos são noturnos. Então, o processo é o mesmo, o comportamento é o mesmo, né? A experiência para quem fotografa deve ser diferente, né? Para quem observa, sim, para o observador deve ser muito diferente, né? Sim, completamente. Por A exemplo, percepção, né, a das coisas. percepção, a configuração do equipamento da máquina fotográfica é diferente do diurno. Aí você tem que mudar certas coisas, né? Mas no mais é como o outro. E eu acho que deve ser interessante porque você observar no breu da mata, né, à noite. Quer dizer, é uma experiência diferente, não é? Olha, deve ser uma coisa até para, não sei, eu acho que deve ser uma coisa até mais profunda, assim, em termos de autoconhecimento, dessa coisa com a natureza, essa conexão. Eu gosto muito porque é um silêncio. Pois é. Né? É um silêncio total, aguça mais o seu olhar, a sua audição, né? Que você tem que ficar atento. E a coruja, tem maioria das corujas que elas chegam em silêncio. Às vezes elas estão cantando, você acha que está longe, ela está perto de você. Olha. Então você tem que ter, assim, aguçar bem o ouvido, né? Para aproveitar aquela oportunidade. Sim, por isso que quando eu saio para corujar, eu contrato um guia específico. Né? No Brasil existe o Gustavo Pinto, que eu gosto demais dele, é um sujeito assim, excepcional. Ele é especialista em corujas, né? Então ele guia esse Brasil afora aí, até a Argentina, para observar as corujas. Então eu gosto mais, porque é o silêncio. Aí parece que você tem mais contato, sabe? Parece que você absorve mais aquele momento do dia, né? Então, quando assim, tem outras distrações, de repente, né? Eu adoro corujar e sou apaixonada pelas corujas. É muito legal. Nossa, a gente não imagina, né? Como é que é rico, né? Esse universo, demais, né? Demais. E fora que você está em contato com a natureza, né? Você recicla as suas energias. Né? Para mim, eu estou próximo, eu sinto Deus mais próximo, né? Quando eu estou na natureza. Agora, como é que você vê as perspectivas de birdwatching no Brasil? Assim? Está crescendo, as pessoas estão descobrindo isso? Está se popularizando de alguma forma? Olha, o Brasil está em crescimento. Né? Apesar de nós termos uma área grande, né, geograficamente, mas ainda é meio tímido. Quem está saindo à frente, que sempre saiu à frente, é o estado de São Paulo. Né? Eu até brinco que os paulistas são mais unidos do que os mineiros, né? Nessa questão de divulgar, que ainda tem essa timidez. O mineiro é tímido, o mineiro é complicado, né? Eles seguirem a tendência, mas Minas está caminhando para isso. O Brasil ainda tem um potencial enorme nessa questão do turismo de observação. Tem muito a trazer para nós, os brasileiros. Pois é, tem muitas áreas destinadas ao birdwatching no Brasil, isso está aumentando. E aonde seriam os principais os locais de observação, né, no Brasil? Sim, olha, novamente São Paulo sai à frente. São Paulo tem muitas áreas para você observar. Tem o Sul, né, o Rio Grande do Sul, que tem o Festival das Aves Migratórias, né, que é sempre em novembro, final do ano, que é a Lagoa dos Patos, né. E aí existe um evento onde as pessoas se reúnem para poder assistirem esse momento? Sim. Aí vai pessoas de toda parte do Brasil e da fronteira mesmo, argentinos, uruguaios, que vão
para observar as aves, né, nesse local. É um lugar maravilhoso, lindo. Então tem o Rio Grande do Sul, que está começando, né? Santa Catarina também tem muitas áreas importantes, porque é Mata Atlântica. Lá realmente é Mata Atlântica. E São Paulo ali, também o sul de São Paulo. Em Minas, nós temos lugares, inclusive existem 2 rapazes que são de Pompéu, que estão assim bombando aí nessa coisa de observação de aves. São gêmeos os irmãos, a gente até brinca muito. Eles estão descobrindo em Pompéu espécies assim difíceis de ver. Raras. Eu não digo raras, mas assim, difíceis de você observar assim. E estão descobrindo espécies que a gente não imaginava, né? Então, Minas está crescendo. Minas está começando a acordar para a questão da observação de aves. Eu mesmo tenho sido procurado, eu tenho feito uma parceria com o Fernando, ele é o dono da Roda de Ideias, onde ele faz um trabalho, além de outros, ele faz um trabalho que chama agroturismo. Sim. Ele leva as pessoas, né, para poder fazer o turismo de como que funciona a fabricação de cachaça, ou como que funciona uma fábrica de doce e tal. E ele incluiu nesse pacote a observação de aves. Olha que interessante. E é uma coisa que está crescente. E muitos fazendeiros que produzem cachaça, ou produzem queijo, ou outro produto qualquer, têm nos procurado para fazer essa conexão, agregar a observação de aves. Então, eu tenho muito ido com o Fernando. A gente faz um pré-levantamento das espécies que tem ali, né? E após esse pré-levantamento, a gente vai ao local, dá um mini curso, treina algum funcionário para ser guia, né? Sim. Como que ele tem que receber, ele tem que estar atento à observação de aves, ou o próprio proprietário contrata a Ecoaves, que nós temos guia aqui, uma delas é a Juliana, tem o Eduardo Franco, tem o Ricardo Mendes, né? Tem muita gente já, Minas, então assim, eu torço para que ela cresça, porque local nós temos. Uma natureza maravilhosa. Sim, e pessoas interessadas, né, em abrir. E em Minas, é interessante que você tem vários biomas. Num estado você tem Mata Atlântica, sim, você tem Cerrado, você tem Caatinga, né? Então, assim, você tem campos rupestres. Então, Minas, ela tem que sair na frente, porque nós somos privilegiados com relação a isso. Quer dizer, tem um potencial enorme nessa área. E eu achei até interessante os fazendeiros agora começarem a... Mas que coisa boa, porque né? você agrega valor, né? Claro. A pessoa que vai observar, ela vai ter um campo grande, ela pode ver o dia a dia de uma fazenda e também a observação de aves. E desperta as pessoas, né, para essa questão da natureza, para a questão da preservação. Da consciência, né? Exatamente. Ela começa a conscientizar que existe e que ela tem que tocar nela para ela poder preservar mais o que nós temos. Elas começam a enxergar até de uma forma diferente, né? Esse universo, né? Das aves. Ver né? que a importância. É verdade. Que as aves têm na nossa vida, né? Porque as aves, elas são, para mim, elas são exímias jardineiras. Que é ela que plantam as florestas, claro. né? Claro. Então, eu acho que é importante a divulgação do birdwatch, tem que crescer mais no Brasil. Ser mais divulgado. Inclusive acabar com alguns preconceitos, né? Que eu acho assim, de aves que a gente. Por exemplo, morcegos. Sim. Que não são tão belos, mas tem um papel fundamental, né? Tem, o morcego também, ele é plantador, porque ele vai sugar ali o pólen, vai, né? E ele vai fazendo esse trabalho, né? Então, assim, inclusive de contenção de insetos, né? Existe toda
um negativo atrás dessas espécies, elas são benéficas. Né? Quando você conhece, você, sim, né? Não assim, é como, todo... como nas histórias aí, vampiro. Não são maléficos. Ao contrário, são benéficos. Exatamente, fazem parte desse ecossistema, né? Do equilíbrio, né? Quer dizer, com certeza. Agora, me conta um pouquinho da Ecoaves, é uma ONG, como é que vocês trabalham? A Ecoaves é uma ONG. É uma ONG não governamental, sem fins lucrativos. A Ecoave, ela surgiu através de um grupo de pessoas, de profissionais que tinham um gosto em comum, que são os pássaros, né? E daí a gente reuniu, eu lembro que a gente nos reunimos, foi no Parque Mangabeiras, foi lá que surgiu a Ecoaves, a ideia da Ecoaves, o nome, e foi criada em 2008, né? Sim. E a missão da Ecoaves é estimular, por meio da prática da observação de aves, maior contato com a natureza e sua conservação. Então esse é o papel da Ecoaves, tanto que é ecologia e observação de aves. Ela tem algum trabalho junto às escolas, em relação às crianças? Existe alguma coisa nesse sentido, ou uma intenção de fazer isso? Não, existe. A gente trabalha muito com escola, educação ambiental, né, nas escolas. A gente ministra cursos, né, para quem quer começar a observação de aves. Sai com as escolas, leva as escolas nos parques. Nós temos um trabalho com os parques municipais, né? Então, assim, a Ecoaves, ela procura estar em todo o local, os lugares, para poder divulgar essa prática, né? E essa consciência, né, da preservação, da importância de se conservar, né? Então, assim, a Ecoaves está envolvida em muitos projetos. Que legal. Minas precisa mesmo disso, né? Demais. E aí tem que somar. Eu vou até depois pedir, a gente vai deixar os links aqui, tá? Para quem se interessar, os aplicativos também, né? Que é para entrar, para conhecer, né? Se associar a Ecoaves, está de porta aberta. Cláudia, me conta um pouco sobre as Bird Ladies. Sim, as Bird Ladies foi criado durante o Avistar. Esse Avistar é o maior congresso de observação de aves da América Latina, né? É onde encontra observadores de todo o Brasil e do mundo, né? Esse encontro, ali você tem palestras, você tem debates, você tem tudo voltado a agências de turismo, tudo, né? Voltado a essa questão de aves. Da observação. E durante o Avistar foi criada as Bird Ladies em São Paulo, né? Que acho que conta hoje com mais ou menos umas 600 mulheres envolvidas, né? Do Brasil inteiro, né? E pensamos em fazer as Bird Ladies mineiras, né? E a gente ia inaugurar, até saiu na revista Encontro, a matéria falando, né, da observação de aves, e falou das Bird Ladies. Era em outubro, mas devido à pandemia a gente adiou, né? Eu espero que ano que vem que tudo corra bem, concretize e as Bird Ladies mineiras estejam aí presentes. Isso. Porque cada vez as mulheres estão assumindo, né, esse espaço que era um universo mais masculino, né? Então as mulheres estão ocupando esse espaço devagarinho, mas elas estão chegando lá. Que bom. E é interessante porque você vai ouvir os casos engraçados, porque você passa por cada situação constrangedora, mais ou menos, mas muito engraçada, né? Então acho que é um encontro para a gente trocar ideias e tal, né? Eu acho interessante. Não vejo a hora de surgir aí a oportunidade de a gente criar. E eventualmente as Bird Ladies se encontram para eventos ou se encontram para debater alguma coisa específica de mulheres? Não, ainda a gente não conseguiu, devido mesmo à pandemia. Sim. Né? A gente, quando saía, antes da pandemia, saía
para observar, então era um misto, né? Mulheres e homens, mas a gente não tinha um espaço igual a gente pretende agora, né? Então, torcer para que essa pandemia passe logo, que essa vacina seja criada e poder a mulherada estar saindo aí verdade. e divulgando, né? Com certeza. Você tem algum caso engraçado para contar? Na trajetória de Birdwatcher? Tem, assim, um problema maior que a gente enfrenta é o tal do pipi, né? Que não é tão prático, não, né? Não é prático, você tem que agachar e corre ser picado, qualquer coisa. Aí agora existe o tal do pipi em pé. Sei. Eu não sei se todas conhecem, mas é um dispositivo que hoje é feito, tem ele descartável já. Até que é uma empresa mineira que desenvolveu esse descartável, mas ele é feito de silicone. Então isso já alivia você fazer o pipi em pé. E tem casos assim, até meio engraçado de uma colega, não sei se ela vai gostar de eu estar falando isso, não vou citar nomes, mas que ela foi fazer o xixi e pediu o esposo dela, né, para ficar à frente, tampando e tal. Ela desequilibrou e caiu em cima de um cocô de vaca. Meu Deus! Então, assim, você imagina a situação da pessoa, né? E não era consertar o estrago, né? E não era as fezes velha, era fresquinha. Então, nossa senhora, ela passou um aperto danado. Meu Deus. Então, assim, tem muitos causos engraçados. Então, acho que por isso que a gente está doida para criar, porque é onde você vai descontrair, você vai falar o que você encontra, quais os problemas a enfrentar. Os perrengues, né? Os perrengues. E os perrengues específicos de sermos mulheres. Sim, né? olha que tem muita coisa. Né? Deve ser muito legal. Deve escrever um livro, né? Dá. Inclusive, o próprio presidente da ONG, que é o Adriano Peixoto, ele sugeriu que eu começasse a montar os causos para lançar um livro. Olha! E eu já estou começando a juntar, mas devido também à pandemia, a gente não pôde sentar para ouvir cada um. Né? Mas breve vai sair um livro aí de causas. Legal. Avisa para a gente poder divulgar aqui e contar para todo mundo. Com certeza. Tá? Gente, eu vou deixar todos os links e sobre os sites e sobre os aplicativos que a Cláudia falou aqui com a gente lá na descrição do vídeo. Então, se vocês tiverem interesse em aprofundar um pouco mais sobre o assunto, vai estar lá na descrição, tá bom? Cláudia, quero muito te agradecer, adorei nosso café aqui. Foi ótimo. Assim, aprendemos muito, então muito obrigada pelo prestígio, por você aceitar conversar com a gente aí, nos ensinar tanto. Agradeço o convite e estou feliz aqui em poder estar divulgando essa prática que é prazerosa, né? Não, e tão importante, né? Importante e prazerosa, isso Sim. mesmo. Olha, muito obrigada, adoramos. Verde Conecta te agradece, eu em nome da Paula Galbi e da Thalita Barros. Eu estou aqui hoje representando o Verde Conecta. A gente te agradece a presença e o carinho. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, viu?